Bíblia diz assim, que onde não há visão, o povo perece. E a perda da visão é a perda da alma. A perda da vista é uma coisa muito séria, muito grave, né? O sentido da visão é algo assim maravilhoso, né? Só quem realmente perdeu a vista sabe o drama que vive, né? Mas a perda da visão é a perda da alma. E Satanás, ele é o inimigo da visão. E ele trabalha com intensidade para roubar a visão das pessoas. O trabalho do diabo é roubar a visão. Ele quer as pessoas com uma visão embaçada, ou até cegos mesmo, espiritualmente. Queridos, eu sempre falo, né, o que você tolera, você não domina. E quando você tolera aquilo que a Bíblia manda você não tolerar, a Bíblia fala, ensina, você nunca vai ter vitória sobre aquilo. Quando nós falamos de Naás, nós falamos da atmosfera de Amon, da frequência de Amon. Nós falamos do espírito de Sodoma. Nós estamos falando do que o espírito de Sodoma causa pela família de Ló. E isso não pode ser esquecido porque Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, volta lá e vê o que aquelas escolhas causaram naquela família. Então, significa destruição familiar, destruição de casamento, destruição da descendência, alcoolismo, perda financeira, depressão, perda de esperança, tudo que aconteceu na família de Ló. Tudo. Quando nós falamos de Jabes, Jabes é a tipologia da superação. Jabes representa a superação. Uma família restaurada, uma igreja restaurada, um financeiro restaurado, um destino curado. Jabes representa uma virada. Aquilo que estava fadado a dar errado, que agora sofre uma mudança e é transformado. Mas qual o trabalho de Satanás? Destruir com tudo. E tudo através do quê? Da perda da visão. Então, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. O sujeito estava fadado a uma vida de fracasso, a uma vida de derrota, né? A ser um causador de dores. E aí ele vai a Deus e ele ora. Ele ora ao Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E a Bíblia diz, e Deus atendeu o seu pedido.
eu vou tentar transformar uma história longa numa história curta, reduzindo e me atendo aos detalhes. Eu fico muito atenta quando Deus vai trazendo um assunto, muitas vezes, sabe? Ele vai trazendo aquele assunto. A gente precisa ver o que mais ele está falando que a gente não está vendo, porque se a palavra volta, é porque ele está falando alguma coisa que está nos passando, e o amor dele é tão grande que ele fica lá insistindo para nos dar a revelação, a clareza daquilo. Quando nós pegamos ali em Juízes, bom, o último juiz, um sujeito com um potencial incrível, mas que terminou com os olhos vazados, porque ele trabalhou para aquilo que foi Sansão. Porque as pessoas permitem a perda da visão. Quando elas não protegem a visão, porque moralmente, enquanto ele era forte, tinha um potencial incrível, moralmente ele era fraco. E o que adianta você ter um potencial incrível e moralmente você ser uma pessoa fraca? Pois essa moral fraca, quebrando princípios, que o levou a quebrar princípios, até que chegou num ponto que ele faz aliança, ele só teve os olhos vazados porque ele fez aliança com o inimigo, ele deitou no colo do inimigo. O que ele esperava? Quando ele fez aliança com a Dalila, ela fez ele dormir no colo dela. Aquilo não foi um sono normal. Ele conta para o inimigo o seu segredo mais profundo. Porque ele foi brincando com coisa séria. E quem brinca com coisa séria é o que a Bíblia diz: você pode atirar fogo no peito e não se queimar? A Bíblia faz essa pergunta, diz: espera aí, o que você tem na cabeça, rapaz? O sábio fez essa pergunta: você vai atirar fogo no peito e vai dizer: não vou me queimar? É óbvio que você vai se queimar. Você vai se queimar. Então, algumas pessoas, elas estão brincando com fogo, elas atiram fogo no peito com a demência de que elas não vão se queimar, mas elas vão se queimar. Você faz acordo com o inimigo e você acha que, no final das contas, você vai sair ileso? Você não vai. O inimigo é o inimigo. Queridos, não importa quantas vezes uma serpente troque de pele, ela vai continuar sendo serpente. E Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz. Bom, nós vamos ver que uma tribo quase acabou, uma tribo de 26 mil homens violentos, que era a tribo de Benjamim, foi reduzida a 600 homens e quase foi extinta. Por quê? Porque não quis lidar com o problema. Então, trazendo um pouquinho a história do levita, dos monges de Efraim, que a mulher dele traiu ele, agora ela vai embora, ele vai atrás dela, com a ideia de reconciliação, e aí o sogro gosta muito dele, insiste para ele vai ficando, e até que chega um momento que ele vai, e chega em Gibeá de Benjamim, e fica ali na praça, e um senhor idoso o acolhe, e aí quando ele está hospedado na casa desse senhor, chega ali, a Bíblia fala, uns homens filhos de Belial, mas eles eram benjamitas, quer dizer, gente que estava já totalmente corrompido.
pessoas corrompidas, e querem violentar você encontra em Gibeá de Benjamim o espírito de Sodoma. E eles querem invadir a casa, e aí eles pegam a mulher desse levita e violentam essa mulher a noite toda, ao ponto que ela, no nível que ela morre. Ela morre de tanto que ela foi violentada. E aí aquele homem, numa revolta interna, em ver onde a nação chegou, ele corta pedaços, a mulher em 12 pedaços, anda para todas as tribos de Israel, como uma atitude chocante, né? Ele queria mostrar, Israel acorda, olha onde nós chegamos. E veja que começou com a traição da mulher dele. Quer dizer, a destruição da família, a destruição da moral, e não é o que a gente está vivendo. Até outro dia, falar da legalização da maconha era um negócio, agora já virou, já está legalizado. Já tem lei. E Satanás, ele quer que as pessoas se acostumem. E o que a gente está vendo é que enquanto o pecado estava fora da igreja, a igreja tinha poder de combater. Mas quando o pecado entra na igreja, entra na vida do povo de Deus, entra nas lideranças, o que você tolera, você não domina. Mas as pessoas vão sendo tomadas, absorvidas pela a cultura. E aí, o zelo de Finéias meio que é despertado. Você deve lembrar na questão de Peor, Baal-Peor, quando Balaão dá aquele conselho para Balaque, etc., ele manda moabitas para seduzir os homens, etc., e aí o filho de Arão, Finéias, levanta com zelo e vai lá e extermina aquilo e tal. E meio que aquelas tribos se levantam e vão confrontar a tribo de Benjamim e falam, entrega esses homens aí, porque a gente precisa lidar com isso, tem que limpar. E Benjamim não aceita. O negócio já estava tão corrompido que a tribo de Benjamim não aceita entregar os homens. E quando você já começa a passar pano, a aceitar a impunidade, aceitar o erro e não lidar com aquilo, aquilo já está se tornando normal, aquilo já é um caso grave. E culminou na maior guerra civil da nação de Israel. E quase o extermínio de uma. E eles tiveram batalhas, não vou trazer esses detalhes, e derrotaram aqueles homens que, por fim, uma tribo tão forte, valente, com homens capazes mesmo, bem treinados, com a mão direita e esquerda, eles eram violentos e bravos. A tribo de Benjamim é conhecida por ser brava. Aqueles homens agressivos. É reduzida a 600 homens. E eles fazem um juramento que eles não iam dar as filhas deles para casar com eles, e a tribo vai quase que acabando. Bom, eles se reúnem e vão chorar por essa perda da tribo e tal, e havia uma lei que quando eles se reunissem, todo mundo tinha que estar lá. E de repente eles perguntam quem que não tinha comparecido. A cidade de Jabes de Gileade, que era da tribo de Manassés, não estava lá. E havia uma lei
que eles tinham que obedecer. Todo mundo tinha que ir para Mispá e se reunir para buscar o Senhor. E quem não fizesse isso tinha que morrer. Bom, 12 homens bem armados ali vão e matam quase que acaba com todo o pessoal de Jabes, e encontram ali 400 virgens, mas lembra que não eram suficientes para salvar, porque só sobraram 600 homens. E eles não podiam quebrar o juramento. Então, aquelas mulheres então vão para eles permitem que eles peguem elas em Siló, quando estão lá em Siló e etc. E ainda precisava de mais. E aí eles criam outra maneira para resgatar ali. E a misericórdia meio que triunfou no juízo. Eles viram que aquela tribo ia acabar e eles se uniram para tentar criar um meio de impedir que aquela tribo não desaparecesse. E eu gosto muito dessa parte, sempre que eu leio sobre esse assunto, eu gosto muito porque, sabe quando você está vendo que alguém está desaparecendo, está acabando com a vida, sabe? É o fim. Você tem que ter esse zelo. Espera aí, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu não posso permitir isso. Né? Nós não podemos nos alegrar com a derrota de uma pessoa, com a queda de alguém. Sabe, com algo que um dia foi bênção, agora acabar. Igual a gente vê que acontece aí, quando alguém percebe que tem uma igreja acabando, eles ficam felizes. Quando tem um líder caindo, eles ficam felizes. Gente, isso tem que dar tristeza na gente. Isso tem que dar tem que te causar um pavor. Você tem que ir lá e dizer, Senhor, não, Senhor. Sabe, quando eu vejo esse bando de desocupados ali, um emite opinião de cá e briga e xinga de lá, eu penso, gente, é o dia de juízes mesmo, cada um faz o que quer. A Bíblia fala que nos dias do juízo, cada um fazia o que dá na cabeça. E quando não tem lideranças fortes, quando não tem cada um está fazendo do seu jeito, aquilo não vai dar certo. Não deu nos dias de juízo, deu tudo errado. E essa tribo, Deus faz uma coisa e eu fico vendo assim como Deus caminha, sabe, na nossa vida e usa aquilo que parece que acabou, que não vai mais ter o que fazer, e de repente a tribo que quase acabou se torna a cabeça da nação. Porque Deus levanta um rei exatamente da tribo de Benjamim e ainda de Gibeá, que agora não é mais Gibeá de Benjamim, é Gibeá de Saul. E aquela tribo que teve em decadência moral, quase acabou, agora se torna a cabeça da nação. Deus manda Samuel ir ungir esse rei, e Samuel é a resposta do clamor da estéril. Olha o que Deus faz. Samuel, a Ana queria o filho, Deus queria o profeta, e Samuel é a resposta do clamor da estéril. Olha de onde saiu o profeta mais poderoso. E o povo começa com o povo querendo um sistema mais humano do que divino. E eu fico encantada com Deus, como Deus, né, ele é razoável, ele faz umas coisas que ele vira para o Samuel e fala assim, Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Vai lá e unge.
Vai lá e unge. Só que aquilo podia ter dado certo. Mas quando o povo quer algo mais humano do que divino, porque eles queriam parecer com as outras nações, já tem um problema aí. Isso já está começando errado. E não é assim que muita gente quer? Ele está em busca de um sistema mais humano do que divino. Ele está mais dependente de coisas naturais do que do sobrenatural. Ele quer mais se parecer com as outras nações do que ter a marca do Senhor. Bom, esse rei então é levantado e a tribo que quase acabou, agora se torna a cabeça da nação. E Jabes foi uma fonte de restauração dessa tribo. Só que Jabes, diante daquela situação toda de decadência, ele achou que podia ficar neutro. Ele não foi. Quer dizer, eu não quero tomar partido. E acabou sofrendo muitas perdas, porque não tem neutralidade. Né? Não, a gente já sabe que não tem vácuo, não tem no mundo espiritual, não tem neutralidade, você vai ter que escolher um lado. E quando você acha que você pode ali, estou aqui, mas não me movimento, não vou, não subo para me expar, não faço nada, não quero saber, não tomo partido, você está atraindo problemas para a sua vida. Então, a gente vê que essa cidade, esse pessoal já tinha um problema. A visão já não estava correta. E olha que coisa. Jabes, Gileade, surgiu. É o legado de um homem que o símbolo dele é de superação. E quando você fala Jabes, você fala de alguém que superou e mudou sua história. Quando você fala de Gileade, você vai lembrar das campinas, dos montes de Gileade e do bálsamo de Gileade. Gileade é conhecido pelo seu bálsamo curativo. E agora essa cidade leva o nome exatamente de Jabes Gileade, que é exatamente aquele causador de dores, mas que o bálsamo de Deus trouxe cura, porque ele buscou. Jabes, causador de dores, Gileade, o bálsamo que cura. Então não é mais o causador de dores, é aquele que foi curado. Quer dizer, você vai para Jabes Gileade, você sabe que é um lugar que representa cura, que representa a restauração, que representa a visão de um homem condenado, mas que a visão de futuro fez ele reagir. O homem que acreditou no bálsamo que cura, o homem que acreditou na cura. E agora, o que sobra? Um povo meio alienado, que agora é cercado por Nais a serpente. O que representa o espírito de Sodoma, a atmosfera de Sodoma, a frequência de Sodoma. Então, o que Nais quer fazer? O que a serpente quer fazer? Ela quer roubar a visão. Ela quer roubar tudo aquilo que Deus fez. Toda a superação, todo o legado de um homem.
A serpente quer destruir com aquela família redimida, com aquele homem redimido, aquela mulher redimida, com aquela transformação operada por Deus. Ele quer destruir. Naás é uma representação do quê? Da sedução. Ele vem para enganar. Ele quer que você faça acordo com ele. Mas o acordo que ele faz com você é de arrancar a sua visão e de levar você para a vergonha e a humilhação. E toda pessoa que faz acordo com o inimigo, com Naás, ela não termina bem. Toda pessoa que faz um acordo com o inimigo, ela não termina bem. Sansão não terminou bem. Esaú vendeu sua primogenitura. Mas essas pessoas se colocaram nessa situação. Naás é o inimigo da visão. Naás, ele chega na sua vida com a ideia de, se você der o que eu quero, você vai ter sossego. Você vai ficar bem. A gente encerra com isso aqui. E quantas pessoas que com a ideia de ficar bem, de não agravar uma situação, elas fazem acordo. Elas se vendem. Elas entregam o que é precioso para elas. Uma pessoa sem visão, imagina ele que queria, eu vou ler o texto, arrancar o olho direito. E era exatamente, eles seguravam o escudo com a mão esquerda e deixavam meio que assim, era exatamente com o olho direito que eles enxergavam o inimigo. E ele propôs arrancar exatamente o olho direito, para que você tenha paz, para que você não tenha problemas. E esses homens, eles meio que, eles até vão à procura, né? Querem ajuda e falam, não, nós vamos pedir ajuda, mas eles aceitam a possibilidade de um acordo como esse. Então, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Espera aí, vocês querem destruir com o legado de um homem que não fez acordo com a derrota. Vocês carregam, porque às vezes você tem que falar com as pessoas, sabe? Agora você está atendendo, eu estou atendendo os homens de Jabes de Gileade, eu vou falar, espera aí, vocês se esqueceram de onde vocês surgiram, descendem? Vocês esqueceram o nome que vocês levam? Como é que agora vocês estão prontos para fazer um acordo com a serpente? Aceitar um acordo, propor um acordo. Vocês precisam lutar. Espera aí, faça um acordo. Espera aí, Jabes não fez acordo com a derrota, com um destino selado pela boca da mãe dele? E agora vocês vão fazer acordo com a serpente?
E nos sujeitaremos, eu vou me sujeitar à serpente para ter o quê? Para teoricamente manter minha vida? Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Qual é o objetivo da serpente? Humilhar você. E como que ele quer humilhar você? Como que ele humilha uma pessoa? Arrancando a visão dela. Quantas pessoas que hoje estão humilhadas, elas destruíram com o testemunho delas. Por quê? Porque elas foram seduzidas pelo inimigo. Porque o inimigo roubou a visão delas. Elas acreditaram em mentiras. Que o inimigo cumpre o que promete, ou que eu vou me comprometer um pouco, mas vai dar tudo certo. Eu quero um sistema mais humano que divino, mas vai dar tudo certo. Eu cedo para as pressões da minha carne, para a minha vontade, mas vai dar tudo certo. Eu faço o que eu tenho vontade, mas vai dar tudo certo. A marca com o pacto com Naás é a mutilação da visão. E o Senhor está falando que tem gente com a visão mutilada. Que tem gente que está caminhando para ter sua visão mutilada. E é daí que vem todas as derrotas. Porque quando você não tem mais visão, você não tem futuro. Qualquer coisa serve. Até um acordo com a serpente. E é assim, quando uma pessoa vai perdendo a visão, o que vai acontecendo? A decadência vai indo, ela começa a ceder e a se sujeitar a coisas que jamais ela poderia se sujeitar. Ela começa a destruir o legado que ela carrega. Jabes de Gileade começou a destruir não só com o legado de Jabes, mas da própria Gileade, que tinha a fama de curativa. Você começa a destruir com tudo que é bom. As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nos renderemos. Mas como assim, pessoal de Jabes de Gileade? Vocês vão se render? Por quê? Vocês não acreditam que podem lutar, que podem guerrear, que podem superar como seu antepassado Jabes? Que se tornou o homem mais respeitado, uma autoridade e a tipologia de tudo que é restauração. Vocês vão se render ao sistema? A um acordo? Ao que o inimigo quer? E assim, você vai vendo. É o espírito da serpente, né? Eu deixo você em paz e você sacrifica a sua vida. Mas o inimigo só pode tirar a sua visão se você permitir. E algumas pessoas vão permitindo. A serpente quer as pessoas cegas na guerra. Uma pessoa cega é uma pessoa sem direção. Uma pessoa sem visão, ela não tem direção.
ela vira um Sansão, rodando no lugar do jumento, rodando um moinho, sendo o burro de carga dos outros. O homem que foi gerado para ser grande, agora vira burro de carga, num moinho para dar alimento para o inimigo. Por quê? Porque ele brincou com coisa séria. Ele entrou em terreno perigoso. E o trabalho da serpente é roubar a visão. E quem não tem visão, não tem futuro. Você precisa de visão, você precisa de perspectiva de futuro. Sem visão, sem futuro. Quando a gente lê nos dias de Acabe e de Jezabel, os profetas que foram mortos, eles foram mortos porque eles foram à resistência. Eles preferiram morrer a aceitar aquele sistema corrupto. O Obadias conta que ele protegeu 100, alimentou, escondeu na caverna. Por quê? Porque aqueles homens, eles resistiram. Eles não se curvaram ao sistema, preferiram morrer. Visão atrai provisão, atrai socorro. Tem gente que corre atrás da provisão, mas a visão, quando você tem uma visão de Deus, uma visão bíblica, uma visão para a sua vida, você vai se alinhar e você vai atrair provisão para a sua vida. E aí, quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Olha, imagina essa cena. A maneira como o Espírito Santo se manifestou ali mostra como ele estava vendo aquela situação. Ele veio de forma furiosa, quer dizer, que é isso? O que aconteceu com esse povo? Você vê que precisava de uma cura mesmo. Porque não é de hoje que esse povo vinha em decadência. Essa perda da visão, ela vinha acontecendo. Não é de hoje. Porque a visão não acontece assim. Aqui, já essa decisão de se render, já é o estado de espírito desse povo. A condição interna que eles chegaram. Que eles já estão aceitando acordo, eles estão aceitando sujeição, rendição ao inimigo. Isso não acontece da noite para o dia, isso vem acontecendo. Você vai se perdendo, você devia estar no lugar alto adorando o Senhor, você está lá, dando uma que está indiferente, você não está buscando a Deus, é tempo de buscar, você não está buscando, não é o que está acontecendo com muita gente? Daqui a pouco, ele está fazendo aliança com o inimigo. Ele está entregando o olho direito dele, ele está entregando a visão dele, a visão de vida, a visão de futuro. Ele está se rendendo à serpente, ele está se rendendo ao espírito de Sodoma, ele está se rendendo àquilo que representa a destruição.
que o próprio Senhor Jesus trouxe isso. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembra lá, volta lá, o que as escolhas desse povo, dessa família causaram nos descendentes deles. Israel tinha muitos inimigos, mas Israel tinha os inimigos familiares. Moabe, Amon, Edom, ismaelitas, tudo inimigo e tudo família. Tudo família. Aí você vai ver, está tudo bagunçado. Como que os moabitas e amonitas surgiram? Da relação incestuosa de Ló com as filhas. Como que ismaelita surgiu? Do aliança com o Egito. Abraão e Agar. Como que os edomitas surgiram? Da venda de Esaú, da primogenitura. As coisas não acontecem do nada, não acontecem do nada. Agora são todos inimigos de Israel e tudo família. Tudo família. E você vai vendo, você não pode ignorar, a Bíblia ensina tudo. Onde aquilo surgiu? A raiz do problema. Por que Amon, Moabe e Amon é o símbolo da perversão? Porque é o espírito de Sodoma que tomou a vida de Ló e da família. Por que quando você fala de Edom, Amaleque é o símbolo da amargura? Porque o amargo, o revoltado do Esaú foi gerando isso. É a atmosfera que esses patriarcas geraram, criaram. A maneira como eles deram início a tudo e foram, alguns inclusive gerados como Amon e Moabe. Ismael não precisa nem falar. A barriga da Agar nem tinha surgido, a casa de Abraão estava em pé de guerra. Aí ele é obrigado a mandar embora. E ele se torna, como a própria Bíblia diz, um jumento selvagem, que é contra todos e Deus, e todos contra ele. Ele vai ser contra todos e todos contra ele. E não é o que a gente vê? Nada é do nada, gente. E alguém tem que se levantar com visão para quebrar aquilo. Você não pode ignorar as raízes. Você não pode ignorar o mal que um dia... Você não pode ignorar o Jabes, Gileade. Vocês não podem ignorar, vocês já estão com um problema faz tempo. Lá atrás, naquela situação entre os benjamitas e as tribos de Israel, vocês não foram buscar Deus, vocês acharam que podiam ficar ali neutros. E muitas mortes ocorreram. A gente não vive de passado, mas a gente não pode ignorar o passado. Não vive de passado. Mas eu sempre falo, eu não vou viver de passado, mas eu não posso ignorar os demônios que quiseram atuar na minha vida, atuaram na minha família. Porque eles têm sempre uma certeza. Bicho perseverante. Eles têm sempre uma certeza que agora eles vão nos derrubar. E aí você vai ignorar. Você vai ignorar. O que já derrubou antes, você vai ignorar. Você acha mesmo que ele não vai trabalhar para seduzir você, roubar a sua visão e desvirtuar você?
O trabalho de Satanás é roubar a visão. E a visão tem a ver com o coração. É muito triste para mim imaginar que algo que começou tão bem pode chegar num ponto tão debilitado e fraco como a gente vê aqui. A coisa está tão feia que se eu puxar um pouquinho sobre Mica, o sacerdote Mica, aquele sujeito que só atuava pela conveniência. Era quem pagasse mais. O sacerdócio dele era por dinheiro. Bom, olha como o Espírito do Senhor se apodera de Saul, de forma furiosa. E eu creio que o Espírito do Senhor, ele está furioso. Porque algumas pessoas estão perdendo a visão, gradativamente. Elas não estão levando a sério que a perda da visão é a perda do futuro. Elas vão estragando, elas vão alterando o destino, e elas vão descambando. Daqui a pouco elas estão descendo um pouco mais, elas estão voltando para onde elas não podem voltar, elas vão para o meio de onde elas não deveriam ir, elas começam a se misturar com aquilo que é sinônimo de derrota. Elas se colocam debaixo de uma atmosfera de fracassos e acham que isso vai dar certo. Elas vão para o meio de influências que nunca foram boas e acham que isso vai dar certo. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu, você vê que ele estava possuído por um espírito, o Espírito de Deus. Ele não aceitou que ninguém ficasse fora. Era uma lição para todo mundo. Escuta, nós não podemos aceitar que a serpente faça isso com a gente. Nós precisamos destruir esse padrão, esse espírito. E é o que o Espírito Santo está falando. Existe, esse Naás está rondando, esse espírito de Sodoma, o espírito da sedução, aquilo que chega na nossa vida com uma ideia de que é melhor eu aceitar, me submeter, mas à custa da minha visão, à custa do meu futuro. E você vê a fúria do Espírito contra isso. Você vê o Espírito Santo bravo, furioso. E você vê a maneira como Saul está agindo aqui, possuído pelo Espírito furioso, convocando a nação diante de uma proposta tão absurda. Era uma maneira dele mostrar para todo mundo, esse padrão nós não podemos aceitar. Nós não podemos descer a um nível decadente, derrotado, infeliz, fraco. Tem um caráter tão fraco. Quando Saul reuniu em Bezegue, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E é interessante que ele reuniu em Bezegue. Vamos lembrar que Bezegue era o lugar onde Adoni-Bezegue reinava e foi capturado. E havia o espírito de Adoni-Bezegue era exatamente de sujeitar as pessoas, humilhar as pessoas.
E ele muda isso, ele muda essa atmosfera. E vira, ao invés de se lembrarem de Adoni-Bezegue, eles vão se lembrar do lugar onde 300.000 de Israel e 30.000 de Judá se reuniram para derrotar a serpente. Um líder que o seu nome era serpente. E a serpente é Satanás. Disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram os seus habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês e poderemos fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu os seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Quer dizer, foram horas de batalha. E Deus deu uma graça. E eles derrotaram o exército amonita, o amonita Nais, a serpente. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de modo que não ficaram 2 juntos. Nós vemos uma mudança aqui, tão grande. Uma transformação a partir daqui. Porque essa cidade, esse povo se levantou. Depois desse ocorrido. Inclusive, quando Saul foi morto pelos filisteus, eles é que foram lá pegar o corpo de Saul, dos filhos, né, de Jonatas. Você vê uma mudança de postura. Mas eles quase quase que jogam fora o futuro deles. E eu creio que aqui tem muitas lições para nós, mas a primeira é proteja a sua visão. Porque a visão nos dá velocidade. Mas você só consegue ganhar velocidade se a coisa estiver bem alinhada. Eu creio que, a despeito de tudo que está aí fora, vem dias de paz e prosperidade para esta nação. Hoje isso é impossível. Ainda vai piorar um pouco mais para melhorar. Mas tem promessas. E o povo de Deus tem que ser a resistência. Nós não podemos ceder a um sistema caído, falido, à sedução de Satanás. Deus está à procura de homens e mulheres de visão. Os melhores governos na palavra de Deus foram os que tinham lideranças, reis fortes, mas com sacerdotes muito fortes. Não tem como uma liderança ser eficaz sem a presença de um sacerdócio forte, de uma liderança espiritual forte. Ou seja, não tem como um governo ir bem sem Deus. Não tem como uma empresa ir bem sem Deus. De verdade, eu estou falando construção de verdade, não na areia. Não na areia, porque você pode ver aparente sucesso por aí, mas são casas construídas na areia. Pessoas que podem ter milhões, até bilhões, mas o nome não está no livro da vida. Sucesso na palavra de Deus é um conjunto de coisas que parte da vida espiritual. Se a sua vida espiritual não é saudável, não está enraizada em Deus, tudo que você tem é fantasia. E uma eternidade corrompida.
você não tem muito. Algumas pessoas precisam realinhar a visão delas sobre finanças, sobre propósito, sobre o propósito de prosperar, sobre o propósito da vida. Precisam realinhar o propósito de ter uma família forte. É uma igreja e uma nação forte. A derrota do mundo hoje é porque os homens saíram do seu lugar, as mulheres saíram do seu lugar, um povo egoísta, amantes, como disse Paulo, de si mesmos. Gente que está pensando em si, que não tem o princípio da cruz. Não tem o princípio da cruz, que é do sacrifício, da renúncia. Nós vemos a decadência moral, mas não estou me referindo do mundo, não. O mundo jaz no maligno, estou me referindo entre o povo de Deus, entre sacerdotes, como eu disse na sexta-feira. Essa tem sido uma crise terrível de lideranças do governo, lideranças na família, lideranças na igreja. Líderes fracos, homens fracos, mulheres tolas, sacerdotes contaminados pela cultura, concessões sendo feitas. As leis jamais poderiam ser feitas por ímpios, mas por pessoas que são norteadas pela palavra, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a Bíblia. Todas as civilizações que tentaram viver a despeito de Deus desapareceram. Todas as nações que têm tentado viver a despeito de Deus e acabar com tudo relacionado a Deus e a vontade de Deus, estão em decadência. A resposta sempre foi Deus e sempre será Deus. E Deus está chamando a sua igreja, o seu povo, para um despertar. Há um perigo real de perda de visão. Tem gente que já perdeu e tem gente que está no caminho de perder. Tem gente que vai ser muito humilhada porque está fazendo acordo com a serpente. Quando você não valoriza o que Deus deu a você, você está fazendo acordo com a serpente, você já perdeu a visão. Quando você não cuida da família que Deus deu a você, quando você despreza o que é sagrado para Deus, quando você vive para você, tudo tem a ver com você, você já está no caminho da perda da visão, já está comprometida. Quantas pessoas que eu vi com potencial de prosperar altamente, mas tolas, com a visão comprometida, fizeram acordo com Naás. Eu vejo gente sendo humilhada, porque se rendeu ao sistema da sedução, pararam de dizimar, de ofertar, cresceram o olho naquilo que era de Deus. Para que Deus precisa de mais um tolinho? Você acha que tem gente, esse tipo de gente, que não entendeu o motivo da prosperidade? Por que Deus vai dar alguma coisa para você?
Se para você dá nó em goteira, e para Deus você está ali tirando, Deus não precisa de você, você precisa de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deixa eu falar para você. Deus não precisa do seu dinheiro. A igreja do Senhor não precisa do seu dinheiro. O Senhor está à procura de homens e mulheres que vão fazer parceria com Ele. A igreja do Senhor precisa não de esmola. Precisa de doadores radicais. De servidores, investidores do reino. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres comprometidos com o reino. Nós não vamos levar nada dessa terra, meu querido. Você não vai levar a sua aliança. Você pode ter uma vida boa, mas algumas pessoas já estão querendo fazer o paraíso aqui na terra. Tem gente que é viciada em status, é dependente disso. A identidade da pessoa é tão comprometida que ela não sabe viver de outra maneira. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que só está crescendo por causa de um propósito. Financiar as obras do Senhor. Se você não for um financiador das obras do Senhor, você não faz sentido. Ele não precisa de mais um, o mundo está cheio. Está sim de bilionários financiando as obras de Satanás, produzindo filmes demoníacos para destruir e contaminar e criar uma cultura demoníaca, satanista. Ele não precisa. Deus pode pegar uma pessoa que representa a tribo de Benjamim, de 26 mil de homens violentos, se foi reduzida a 600 e está prestes a encerrar. Ele pode pegar esse aí e transformar a cabeça da nação. Um lugar, o palco da imoralidade, da aceitação do mal, da conivência com o mal, se tornar um lugar de restauração. Quem diria que Gibeá de Benjamim ia se tornar Gibeá de Saul, o lugar da restauração, da cura, de onde veio a unção que destruiu com a serpente. Isso é Deus. E Saul teve tudo para dar certo. E por que Saul não deu certo, meu Deus do céu? Por um único motivo. Deus não foi sua prioridade, mas o que Deus deu a ele se tornou a prioridade dele. Por que o povo gemeu nos dias de Saul? Porque o povo quis mais um sistema humano do que divino. Alguns vão se arrepender demais. Eu sei que vão, porque eu estou anunciando isso faz tempo, eu sei, Deus não faz nada antes de anunciar os seus profetas. Vem dias de glória, vem um grande avivamento, vem uma transferência de riquezas, vem quem viver verá o que Deus vai fazer daí para frente. Mas tem gente que não vai participar disso. Porque está fazendo acordo com a serpente. Está se colocando debaixo de uma atmosfera que Deus abomina. Porque uma pessoa sem visão não tem futuro. E está aqui. Gente, por que uma pessoa faz acordo com o Nazi? Porque ele, porque ele quer o quê? Ele não quer briga.
ele não quer guerra, ele não quer dificuldade, ele não quer problema. Aí você encontra alguns caolhos, humilhados. Por quê? Porque se rendeu a Naás. E Naás, meu amigo, ele não vai ficar só com o olhinho direito, não. Ele não quer só sua visão, ele quer sua alma. Ele quer destruir. Por isso que ele começa com aquilo que representa a nossa alma. Porque visão, é mente, filho. Emoção, sentimento, quer possuir você, controlar suas vontades, controlar sua cabeça. Para que você viva uma vida escravizada, sempre, cedendo e se rendendo ao que você não pode ceder nem se render. Ei, eu tenho que puxar um pouquinho o que eu falei no início hoje, na primeira palavra. Algumas pessoas continuam definindo a vida pela necessidade, pelo bolso, pelo que na cabeça delas é mais cômodo, é mais fácil. E quando você já tem essa cabeça, essa já é a sua visão. Ou seja, é a perda da visão. Porque quando, meu amigo, a pessoa já está na hora da crise, descendo para o Egito, não demora, ela já está fazendo aliança com o Egito. Não termina bem. Não termina bem. E se você não tiver um altares para se nortear, você não consegue encontrar o rumo da tua vida mais. Abraão ainda conseguiu. E Ló, que nunca tinha levantado um altar, como é que você volta para um altar que você nunca levantou na vida? É por isso que o cara termina sendo um símbolo de família destruída, de depressão, de imoralidade, de derrota financeira, de alcoolismo, de vício. Você vê o cara, ele é a representação de tudo que é ruim. E Naás é a representação de tudo isso. Ele chega na sua vida para causar isso na sua vida. E para destruir com o quê? Com o legado de Jabes de Gileade. Naás, o espírito de Sodoma, a atmosfera de Amon, chega para destruir com o legado de Jabes e também dos montes de Gileade. Para destruir com tudo isso. Será que nós vamos deixar? Você não pode. Você tem que pegar a palavra e deixá-la despertar seu coração. Acordar, se alinhar com Deus. Não entregar sua visão para o inimigo, mas fortalecê-la no Senhor, ter uma visão bíblica, uma visão de fé, que vai dar a você um futuro e uma segurança. A verdadeira segurança provém da fé no Senhor. Quando você tem uma visão bíblica para a sua vida e você se alinha, você sabe que o mundo pode cair lá fora, mas você está seguro. Pode o trem desandar para todo mundo, mas vai ter segurança e proteção para a sua vida. A crise que mata todo mundo não mata você. O que está destruindo com todo mundo não destrói com você. Mas tem que ter a visão bíblica. Amém? Amém. Amém.